Pelo menos 19 ministérios, autarquias e empresas públicas federais enviaram representantes com despesas custeadas pelo Estado para participar da edição desse ano do Fórum de Lisboa, o Gilmar Palusa. O evento é organizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, do qual o ministro Gilmar Mendes, do STF, é sócio fundador. Levantamento feito por um antagonista, com base em publicações do Diário Oficial da União, identificou a concessão de 43 licenças com ônus, total ou parcial, a servidores federais para irem ao Gilmar Palusa. A relação inclui integrantes de diferentes escalões da administração pública. Além disso, o Senado vai bancar a viagem de 6 parlamentares, como noticiamos aqui ontem. Os senadores Irajá, do PSD de Tocantins, Eduardo Gomes, do PL do mesmo estado, Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, Márcio Bittar, da União Brasil do Acre, Ângelo Coronel, do PSD da Bahia e Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, informaram à mesa diretora do Senado que participarão do evento com ônus à Casa Legislativa, Senado. Assim, eles terão direito ao reembolso das despesas. As notas podem ser apresentadas em até 90 dias. Está em tempo de desistir, de falar, não, em virtude das críticas, nós refletimos e resolvemos tirar esse dinheiro do próprio bolso, por que não? Depois desse resumo introdutório, vamos exibir e analisar declarações de ministros do STF no Gilmar Palusa. Em discurso, Gilmar Mendes, o anfitrião, classificou como fundamental a decisão do STF que responsabiliza plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros. Quer dizer, o evento também está sendo utilizado, e nós veremos isso no voto do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, no voto não, né? Parece até voto, mas no discurso, está sendo utilizado para defender a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, que invadiu da maneira mais explícita, mais escancarada a competência do Poder Legislativo, quando criou regras. Não é brincadeira, não é uma questão assim muito pontual em que há uma controvérsia. Isso cabe ao STF ou não cabe ao STF. Não, o STF elaborou uma lista de regras. Isso é exatamente a atribuição do Poder Legislativo. Controvérsia existe, o STF pode considerar inconstitucional ou não determinado ponto, etc., mas nunca elaborar uma listinha de regras e ainda ter essa cara de pau de colocar ali no relatório, apelamos ao Congresso Nacional, quer dizer, depois de atropelar, fica apelando. E apela a quê? A que o Congresso Nacional tome a decisão que seja de acordo com a vontade dos ministros. Não é com uma leitura da Constituição, é uma vontade disfarçada de uma leitura da Constituição. A gente vai comentar isso aos poucos, conforme a gente for analisando as falas. Pode soltar a do Gilmar. Na era das redes sociais, para onde a arena pública foi transportada, nas quais preponderam as bolhas informacionais e onde as pessoas se sentem mais à vontade para mentir, ofender e cometer crimes, a advertência ganha contornos proféticos. A fragmentação do debate público em câmaras de eco radicalizadoras e sua transformação em terra sem lei, hostil e inóspita, representam uma ameaça sem precedentes à possibilidade mesma da política como ação conjunta entre iguais. Nesse sentido, a decisão tomada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, na quinta-feira passada, de declarar parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet para estabelecer o dever de remoção e a responsabilização das Big Techs pelas postagens criminosas ou ofensivas de seus usuários, parece fundamental, não apenas para coibir a prática de crimes e preservar a honra das pessoas, mas para restabelecer a civilidade e a fecundidade da esfera pública digital. Quer dizer, é tudo declarado. O Supremo, na sua missão recivilizatória, se não civilizatória. O Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, chegou a dizer que buscava recivilizar o país, e agora o Gilmar Mendes está dizendo isso com todas as letras. Quer dizer, a democracia que eles defendem, democracia entre aspas, não é um regime no qual cada cidadão tem o direito, mas é um regime no qual cada cidadão é uma potencial ameaça que precisa ser contida pelas mentes iluminadas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu apontei isso no meu artigo a respeito da fala da Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia ilustrou isso, que eles estão expressando agora de uma maneira teórica, quando ela chamou 213 milhões de brasileiros, 213 milhões, é o dado do IBGE sobre a população total do Brasil, portanto ela estava se referindo a todos os brasileiros,
e até questionei, ironicamente, se ela estava incluindo os ministros do Supremo, como pequenos tiranos soberanos. Quer dizer, isso aqui não pode virar uma ágora, uma praça pública, esse termo que remete à Grécia Antiga, onde 213 milhões de pequenos tiranos soberanos podem fazer o que quer, etc, etc. É aquela declaração que a gente exibiu, que a gente comentou e pautou o debate público. Teve uma série de publicações em redes sociais, de colunistas, de intelectuais, de ativistas também, obviamente. Depois gerou coluna na Folha da Lígia Maria, depois gerou editorial do Estadão, depois gerou editorial da Folha. Vários editoriais, inclusive, repetindo aquilo que eu tinha apontado aqui no programa, que eu tinha apontado no artigo, inclusive a respeito desses pontos, de que o Supremo está tratando a população como uma ameaça que precisa ser contida pelo Supremo. E que, inclusive, o meu ponto é em relação a como os alertas para as plataformas, as chamadas Big Techs, mas tem outras também, podem ser manipulados, inclusive, que eles parecem tiozões de WhatsApp que não entendem, que estão defendendo que as Big Techs têm uma atitude a partir de qualquer alerta de qualquer pessoa, e se ela não tiver atitude, ela deverá ser responsabilizada. No entanto, obviamente, pode haver uma orquestração para que a militância produza esses alertas, e em eventual até combinação com alguma forma política de você cobrar das redes sociais aquela remoção, sob a pena de ela ser responsabilizada de alguma maneira. É claro que há uma desconfiança sobre como isso vai ser fiscalizado, até porque não está muito claro até agora como é que vai funcionar essa fiscalização. Aliás, foi pela obscuridade em relação à fiscalização que o projeto de lei das chamadas, ou contra as chamadas fake news, que a oposição chamou de censura, não avançou no Congresso Nacional. E aí o STF vai lá e faz aquilo que ele quer fazer, independentemente da vontade do Congresso Nacional. Então eles estão assumindo com todas as letras essa postura de que são aqueles que vão civilizar a nação. Quer dizer, não se consegue sequer produzir um evento em que não haja conflito de interesses, em que não haja críticas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos sobre o lobby em torno desse evento, em que não haja participação de diversas pessoas que deveriam manter uma certa distância regulamentar, porque tem papéis nos tribunais, nos órgãos de fiscalização e controle, na política, os empresários que têm interesses em processos que correm naqueles tribunais, eventualmente alvos, inclusive, de determinados órgãos, todos ali juntos e misturados. E, eventualmente, a gente vê depois, ou antes, determinadas medidas de uns a favor de outros. Foi chamado lá pelo colunista português que nós entrevistamos aqui no Papo Antagonista do Festival do Arranjinho, porque parece que lá em Portugal eles são mais refratários aos eufemismos. E aqui a gente tem que tomar cuidado a maneira com que fala, porque exercer a vigilância no Brasil parece que passou a ser considerado um ataque à democracia. E, aliás, esse termo vago aí que está lá na listinha do Supremo Tribunal Federal e que pode ser usado para enquadrar as redes sociais se elas não apagarem publicações que, em tese, podem ser enquadradas como tal. Vamos falar disso na hora de mostrar o vídeo do Luiz Roberto Barroso, porque ele também defendeu a atuação da Corte nesse julgamento envolvendo as redes sociais. Então vamos assistir. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu em matéria de plataformas digitais? Falando para as pessoas que têm boa vontade e de boa fé. Há pessoas que não leram e por isso não entenderam, há pessoas que leram e não entenderam, e há pessoas que não leram e não gostaram. Portanto, essa é uma rápida explicação sobre o que nós fizemos. Primeira pergunta: por que o Supremo está metido nisso? Eu me lembrei de uma passagem que perguntaram ao John Kennedy, que depois viria a ser presidente dos Estados Unidos, por que ele tinha se transformado num herói de guerra. E ele disse: porque afundaram o meu navio. Bom, aqui é a mesma coisa, o Supremo só está se metendo nisso porque há duas ações que foram propostas perante o Supremo Tribunal Federal. Num regime de separação de poderes, o Legislativo legisla,
o Executivo aplica leis de ofício e presta serviços públicos e o Judiciário julga os casos contenciosamente que lhes são apresentados. Portanto, foram apresentadas duas ações pelo Supremo. A gente não tem alternativa para dizer isso aqui é muito complicado, isso aqui é muito difícil, isso aqui não tem lei. E, portanto, nós decidimos porque é o papel do Supremo Tribunal Federal decidir. Pornografia infantil. Não importa quem é liberal, conservador, progressista, não pode ter pornografia infantil na rede social. Portanto, esses são os crimes, sim, e um deles é tráfico de pessoas, por evidente, e condutas e atos antidemocráticos, mas não como um critério aberto e subjetivo. A legislação aprovada, aliás, no governo passado, define o que é crime contra o Estado Democrático de Direito, que é golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tipos penais definidos na legislação. Portanto, foi exatamente isso que o Supremo fez. Previu: crime deve ser removido por notificação privada, salvo crime contra a honra. Todas as demais condutas que alguém considere inaceitável tem que ir ao juiz para pedir para o juiz tirar. E a plataforma tem que ter o dever de cuidado de programar o algoritmo para impedir que conteúdos como pornografia infantil, terrorismo e instigação ao suicídio cheguem ao espaço público. Bom, primeiro é preciso deixar claro que a decisão do Congresso Nacional de aprovar o Marco Civil da Internet, ela incluiu lá um artigo 21 que já previa uma exceção para a necessidade de ordem judicial para a remoção de conteúdo. O que dizia aquele artigo 21? Que violação da intimidade decorrente da divulgação sem autorização de seus participantes de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado. Isso vai gerar a responsabilização da plataforma se não retirar do ar o conteúdo após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal. Possivelmente, os parlamentares entenderam que pornografia infantil já está contemplada por esse dispositivo. Afinal, cena de nudez, independentemente da idade, vai gerar a responsabilização da rede social em caso de não retirada do ar a partir de qualquer alerta de que existe aquela publicação. Que o Barroso fala, não pode, né? Como se ele fosse o poder legislativo encarnado em pessoa. O que ele decide que pode ou que não pode é aquilo que tem que ser esculpido em lei, mesmo que ele não tenha essa atribuição. Segundo ponto, na verdade, começando pelo início da fala do Barroso, eu vou até reproduzir, porque é mais um truque retórico. Vocês lembram que aqui se faz análise de discurso o tempo todo, porque eu acho que o discurso mostra a natureza, a intenção, a malícia de determinadas pessoas. Então não basta ver a decisão que vira manchete, é preciso ver qual é o argumento. E a gente mostrou aqui outro dia, eu analisei o discurso do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, falando assim, sendo muito honesto, para qualquer pessoa que sabe e tal, querendo dar aquele discurso de autoridade, para fingir que o que ele fala é algo extremamente verdadeiro, e não pode ser contestado. E o Barroso ele tem truques retóricos há muito tempo e eu aponto, deve ter, não sei agora quantos anos, desde 2014 provavelmente, 2015, deve ter 10 anos que eu aponto alguns truques retóricos utilizados pelo Barroso. E ele incorre de novo. Eu vou falar esse e vou relembrar lá de trás. Ele fala, falando para as pessoas que têm o que o STF decidiu em matéria de plataformas digitais, falando para as pessoas que têm boa vontade e de boa fé. Há pessoas, olha só, a maneira como ele coloca. Há pessoas que não leram e por isso não entenderam. Há pessoas que leram e não entenderam. E há pessoas que não leram e não gostaram. Quer dizer, a hipótese de que haja pessoas que leram, que entenderam e que contestam aquela decisão por julgar que ela invade a competência do Poder Legislativo, que ela cria regras vagas e genéricas que vão promover uma censura preventiva na prática, porque impõem à plataforma que faça isso para que ela não seja responsabilizada e não tenha que arcar com uma indenização, que não tenha que arcar com uma eventual condenação, que, enfim, os seus integrantes, a sua cúpula, não fique manchada com qualquer tipo de processo. Então, quer dizer, quando o Barroso coloca as questões dessa maneira, ele coloca com arrogância.
com essa empáfia de ministro do STF. E olha, vou explicar aqui para as pessoas de boa fé, porque se você tem boa fé, você tem que legitimar aqui a nossa decisão. Não tem outra alternativa. Só quem não legitima é quem não leu, quem não entendeu, né? Ou a pessoa, ela é, vamos dizer assim, displicente na sua participação no debate público, ou ela não tem muita capacidade cognitiva. Quer dizer, a maneira de você entrar num debate prejulgando a incapacidade alheia é uma maneira arrogante, é uma empáfia. O Barroso, quando ele discutia aborto lá de trás, ele era o advogado da causa dos abortos dos fetos anencéfalos. Mesmo assim, Dilma Rousseff tendo prometido, às vésperas da eleição, que não mudaria as regras sobre o aborto, quando teve encontro com católicos e com evangélicos, escolheu o Barroso para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Barroso era advogado que defendia estou só constatando aqui, não estou nem entrando no juízo, no mérito dessas discussões e tal. Mas o Barroso, quando ele ia argumentar a respeito disso, e eu tenho um artigo, vou esquecer o título agora, mas que fazia um trocadilho com a palavra aborto, e era uma questão envolvendo o PSOL, uma ação do PSOL no STF, que o Barroso estava defendendo de alguma maneira. Então tem aborto, PSOL, Barroso, se você procurar no Google, você vai encontrar. O Barroso, ele fala, não, olha, essa é uma pauta que não pode ser decidida por ideologia. Quer dizer, o Barroso colocava a opinião dele como se fosse ali aquela versão cristalina da verdade. O Barroso, não é jamais, em hipótese alguma, movido por ideologia. Quem é movido por ideologia é quem tem uma posição contrária do Barroso. Então são truques retóricos para você entrar no debate e vencê-lo mesmo sem ter razão. E aqui a gente tem que apontar. E aí, ele continua falando que foram apresentadas 2 ações pelo Supremo. A gente não tem alternativa para dizer isso aqui é muito complicado, isso aqui é muito difícil, isso aqui não tem lei. Olha, ninguém falou para o STF falar que é muito complicado, falar que é muito difícil, ou falar que não tem lei. O que o STF tem alternativa para fazer, e o Barroso omite, é dizer isso aqui não é atribuição do Poder Judiciário. Esse ponto aqui, mesmo numa ação em que o STF é provocado, é matéria do Poder Legislativo. E isso foi o que fizeram os 3 ministros que votaram contra a decisão tomada pela maioria de 8 ministros. Quer dizer, os próprios colegas do Barroso, não em maioria, você tem uma atual composição disposta a invadir a competência do Legislativo, mostrou que é perfeitamente possível o STF ser provocado e dizer, não, isso não é atribuição minha, isso cabe ao parlamento, o parlamento decidiu aprovar o Marco Civil da internet, tem lá o artigo 19, tem lá o artigo 21, é isso que está decidido a respeito desse tema, cabe à população pressionar os parlamentares da maneira pacífica e legítima se quiser algum tipo de alteração. Então, tem muitas malandragens aí no discurso do Barroso, e eu não posso esquecer, o Ricardo Castro vai ter aí o próximo bloco para fazer toda a sua análise, do Gilmar Mendes falando das bolhas na rede social. Olha, eu aponto os problemas de bolha em rede social. Agora, tem a bolha do Supremo Tribunal Federal, tem a bolha da imprensa chapa branca, do governo Lula. Porque a gente vê a autoridade tomando certas decisões contra as bolhas que eles não gostam, para legitimar as narrativas da sua própria bolha. Então, mostrei aí os vídeos do Gilmar Mendes, do Luiz Roberto Barroso, e comentei cada um com indignação, mas aqui com base nos fatos, nos elementos objetivos, mostrando os truques retóricos que são utilizados para tentar legitimar as narrativas deles e tentar deslegitimar qualquer contestação, ignorando que houve contestação dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, pelos ministros André Mendonça, Luiz Edson Fachin e Cássio Nunes Marques, numa decisão que acabou sendo 8-3 a favor da responsabilização das plataformas em caso de não remoção de conteúdo quando tiverem sido alertadas sobre algum que incorra, supostamente ou alegadamente, numa listinha de crimes criada pelo Supremo Tribunal Federal. Tem mais um ponto, Ricardo, desculpa, porque eu não quero deixar nenhum ponto dessas falas sem a minha análise de contestação. O último ponto é que o Barroso fala assim, nós mostramos isso aqui, o Barroso fala, e qual é
a lista ela envolve crimes que são crimes que estão previstos na legislação. Então, o crime contra o Estado Democrático de Direito, etc., está lá, previsto, isso foi aprovado. Ele citou até que foi aprovado durante o governo Bolsonaro, etc. O problema não é o crime estar previsto ou não na legislação. É, em primeiro lugar, o Supremo legislar para impor às plataformas a interpretação de que aquela publicação incorre naqueles crimes. E essa interpretação de como a lei se aplica a um caso específico, ela cabe justamente ao Poder Judiciário. Segundo lugar, essa interpretação sobre esses crimes, ela permanece controversa, ela é discutível. Tanto que a Cruzoé foi censurada em 2019, uma reportagem verdadeira sobre o codinome de Dias Toffoli na Odebrecht, o amigo do meu pai, presente em e-mail enviado pelo Marcelo Odebrecht a outros executivos da construtora, com essa alegação de ataque às instituições brasileiras. Eu mostrei aqui na mensagem do Dias Toffoli para o então relator Alexandre de Moraes. Então, quer dizer, dentro do próprio STF existe uma interpretação elástica do que seja um ataque às instituições. E a gente tem visto isso até hoje, no julgamento dos casos do 8/1, de vários outros. Então é óbvio que você tem um problema aí de interpretação. Não basta dizer que mas esses são crimes que estão previstos em lei, mas você está transferindo a responsabilidade do Poder Judiciário, você está tirando todo o devido processo legal para impor às plataformas que retirem conteúdo, portanto, interfiram na liberdade de expressão dos cidadãos brasileiros que foram tratados como pequenos tiranos por uma ministra. Ricardo Kertzmann. Bom, Felipe, se já não bastasse toda essa questão relacionada à falta de decoro institucional, de você promover um evento e misturar nesse evento personagens públicas e privadas, a alta casta do judiciário, e nesse bololô todo você ter pessoas físicas e pessoas jurídicas que ou têm interesses em ações que são em trâmite no judiciário, na Suprema Corte, ou que têm ações pessoais ou das suas empresas sendo julgadas lá, isso por si só a gente vem apontando com exaustiva frequência até, isso por si só já seria suficientemente grave, né, e antiético para que não ocorresse. Mas pior ainda, Felipe, é quando você tem isso tudo e, de alguma forma, ainda sob o custeio da sociedade brasileira, sob o custeio de todos nós contribuintes. Os números, quando você fala em 43 licenças de servidores, servidores públicos, quando você fala em 19 ministérios, autarquias e empresas públicas, 6 senadores viajando às custas dos cofres públicos, isso significa que esse dinheiro vai ser pago, vai estar espetado nos nossos lombos. E qual é o proveito da sociedade, Felipe? Uma coisa é o governo retirar o nosso dinheiro, pegar o nosso dinheiro e investir num hospital, numa escola pública, ou mesmo em o que não seja em obra de infraestrutura e tudo mais, mas que seja algo que retorne para a sociedade. O que a visita dessas pessoas, o comparecimento dessas pessoas a esse evento, o que isso vai trazer de benefício para a sociedade brasileira, para que a gente seja obrigado a pagar? Felipe, a própria presença dos ministros da Suprema Corte lá, isso por si só, economicamente, já é danoso demais para o Brasil, porque sob as canetas desses senhores, há dezenas, é o que eles chamam de estoque, né? Há dezenas de processos para serem julgados, processos que envolvem valores bilionários. Isso tudo fica parado, isso tudo vai sofrer mais atraso, porque eles estão participando desse evento. O custo é monumental. Você foi muito feliz, Felipe, quando você foi preciso ao diferenciar o que é a prerrogativa do Supremo, que é decidir ou não se uma determinada lei, um determinado artigo é ou não constitucional, e a partir daí se meter a regular, legislar. Porque o que você falou a respeito desse tema, e falou de forma muito correta, isso vai de encontro ao que o Barroso diz. Ninguém está questionando a prerrogativa, o direito e o dever do Supremo dizer o que é ou não constitucional. Mas o que não pode é o Supremo avançar a barreira e aí sim começar a fazer o papel do legislativo. A gente já assistiu isso outras vezes, Felipe.
quando o Supremo decidiu que portar maconha até uma determinada quantidade não se tratava de crime, ele não só se meteu a ele, Supremo, determinar com essa quantidade, isso poderia ser determinado pelo Congresso, lá deveria ter sido determinada essa quantidade. Não, sim, o Supremo determinou a quantidade e ainda se meteu na qualidade das plantas, se era planta fêmea ou não, se a embalagem, né, porque mesmo que uma pessoa portando menos de 40 gramas de maconha fosse presa, para poder diferenciar do uso pessoal para o tráfego, aí teria que analisar a embalagem, o aspecto, o tipo de substância. Ou seja, ele fez toda a regulação, a regulamentação da decisão. Bastava dizer, olha, até determinada quantidade não é tráfico, é posse. Agora é com vocês, Congresso, faça o resto. Mas não, eles vão e vão adiante. Isso a gente assistiu também com Flávio Dino na questão das emendas. Óbvio que tinha que ter um freio, é óbvio que o Supremo não poderia deixar aquela farra, que ainda persiste, das emendas serem livres daquela maneira. Mas bastava ele dizer, deste jeito que está, sem transparência, sem nome, sem destino, sem o uso correto, é ilegal. Agora legislem, estabeleçam as regras. Não, foi ele lá a estabelecer essas regras. Então, toda vez que isso ocorre, né, que o Supremo não atua de forma estanque e passa a legislar, causa muita estranheza. E, por fim, Felipe, o Barroso, né, esses exemplos que ele deu de pedofilia, tráfico de gente, né, eles recorrem muito, né, a esses crimes muito barra pesadas. Isso. A Carmen Lúcia recorreu a um suposto, a um hipotético assassinato de si mesma para poder defender sua tese. O Dias Toffoli recorreu a alguém comprando uma arma ilegal numa loja ilegal e que com essa arma matasse alguém para poder também corroborar a sua tese. Ninguém, absolutamente ninguém está contestando os crimes que são claros e já eram previstos. O que todo mundo contesta é essa zona cinzenta em que eles estão se metendo e utilizando destes crimes já previstos e graves para poder fazer essa confusão toda e dizer, olha, certos estamos nós, errados estão todos vocês. Exatamente. Lembrando que previsto é previsto na legislação, a pessoa que incorre naquele crime, ela é passível de condenação, quem decide é o Poder Judiciário. Só que agora você tem aí toda uma manobra do Supremo Tribunal Federal para transferir essa responsabilidade, quer dizer, em vez de agilizar, em vez de criar procedimentos dentro do Poder Judiciário para atender determinada demanda, não, se transfere às plataformas uma responsabilidade de atuar como mais do que polícia e juiz ao mesmo tempo, para suspender aquelas postagens, e aí ferindo a liberdade de expressão das pessoas, mesmo que, eventualmente, elas incorram em algum crime. Agora, cabe ao Poder Judiciário tomar uma decisão a respeito de uma publicação específica e a plataforma cumprir. O que eu falei que até na questão de definir constitucionalidade ou não, existem elementos controversos, nesse caso principalmente, é porque o Barroso, ao explicar a decisão, e isso está lá no relatório, porque eu li o relatório, eu entendi o relatório e eu contesto tendo entendido tudo. Como está lá em todos os meus artigos a respeito do tema. E essa hipótese o Barroso não considera. Ele está ali, né? O dono da verdade absoluta e da defesa incondicional da atuação do Supremo Tribunal Federal. Ele falou, é inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, naquilo que ele não diz. Olha só, a que ponto se chegou no Supremo Tribunal Federal, declaração de inconstitucionalidade, por aquilo que um artigo aprovado no Congresso Nacional não diz, simplesmente porque não diz aquilo que o Supremo Tribunal Federal gostaria que ele dissesse. Aí ele fala, porque não prevê exceções mais amplas do que aquelas que estão previstas no artigo 21. Quer dizer, porque não prevê a nossa listinha de exceções. Vamos lembrar só qual é o artigo 19, para o pessoal entender. Ele é aquele que prevê que um provedor de aplicativo de internet, que é o nome mais amplo, que isso inclui as big techs, mas também outros tipos de provedor, somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, que no caso das redes sociais são os usuários, se após ordem judicial específica não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo, ou seja, para retirá-lo do ar. Então, o artigo 19 é aquele que prevê que há uma necessidade de ordem judicial. Quando não há,
é nos casos de nudez ou sexo explícito. Porque aí a pessoa pode denunciar, cabe à plataforma checar, é essa pessoa que teve aí a sua nudez divulgada, o seu ato sexual divulgado por terceiros, cabe só à plataforma ver, é essa pessoa, ela tem legitimidade, ela aparece no vídeo, ok, vou tirar. Então o Congresso achou que isso aí era até onde dava para ir sem ferir a liberdade de expressão. Agora o Supremo quer muito mais. Então você vê essas declarações cheias de malícia, cheias de truques retóricos para tentar legitimar a tese que foi adotada no STF. Ricardo Kertz, você quer acrescentar algo sobre Gilmar Mendes, sobre Luiz Roberto Barroso? Não, Felipe, até sim, mas é bem rápido. Eu vou citar assim de memória. O Barroso, muitos anos atrás, ele escreveu um artigo, um livro, alguma coisa assim, em que ele expressava que ele considerava correto que, às vezes, em determinadas situações, o juiz não obedecesse o estrito sensu que está escrito na lei e levasse em consideração, ampliasse o contexto e até mesmo entrasse em algum momento, em algum ponto, nas questões legislativas. Então, isso do que ele compreende, a compreensão dele relacionada ao direito. Eu acho que há uma etapa anterior, Felipe, que isso a gente presta muito pouco atenção, a sociedade presta muito pouca atenção. Essa etapa anterior, como me refiro, antes de um ministro tomar posse no Supremo, primeiro ele é indicado pelo presidente da República, mas ele passa por uma sabatina no Congresso Nacional, no Senado. Eu acho que lá no Senado é que deveria efetivamente haver um filtro correto, Felipe, um filtro mais rígido, e não, por vezes, a Casa Legislativa se submeter por interesses à indicação do chefe do Executivo. Deveria haver lá no Senado, antes da aprovação do nome de ministros do Supremo, como também dessas agências reguladoras, tudo passa por lá. Deveria lá, sim, Felipe, ser feita a sabatina correta, as pessoas serem testadas, entendidas em toda a compreensão do que eles querem, do que eles desejam, para que a casa, que é a representante do povo, decida, olha, é um nome adequado ou não. Olha, não é o nome, porque o que ele pensa, independentemente de ser correto ou não, cada um tem direito a pensar e ter suas ideologias, mas não é isso que nós, representantes do povo, entendemos como melhor para o país. Pois como eu escrevi muitos anos atrás e alguns leitores citam até hoje, sem moralidade, o resto se corrói. Então, não é uma questão de mecanismo, não é uma questão de procedimento, é uma questão moral. Os senadores, eles não fazem um filtro mais rigoroso das indicações dos ministros do STF, porque muitos têm rabo preso, porque muitos querem compadrio, porque muitos têm receio de votar contra e de manifestar o voto contrário e críticas ao currículo, às posições pregressas dos ministros indicados, porque eles têm receio de ser retaliados, porque eles têm receio de que quando o ministro esteja lá, ele não faça aquilo que o parlamentar quer. Então, é aquele grande teatro de bajulação coletiva que a gente costuma ver, inclusive com parlamentares de oposição, pelo menos retórica, ao presidente que indicou o ministro, exaltando a indicação, como nós vimos o senador Flávio Bolsonaro fazer com Cristiano Zanin, advogado pessoal do Lula da Lava Jato, indicado pelo presidente, um escândalo que o presidente da República indique seu próprio advogado. Nos Estados Unidos, quando se cogitou essa hipótese que o Trump talvez faria, já houve críticas e nem o Trump chegou a fazer isso. Com o caso do Rudolph Giuliani. Então aqui no Brasil foi natural, vai lá o Flávio Bolsonaro, não, acho louvável na sua indicação, o seu perfil garantista, né? Coisa maravilhosa. Bom, então você tem o problema da moralidade na República Brasileira, e a gente trata disso aqui no nosso trabalho também. Agora o Barroso, fazendo mais do mesmo, acrescentou que não tem nada de censura na decisão do Supremo que responsabiliza plataformas por publicações feitas por usuários. É censura, de acordo com o que o próprio Barroso deixou escapar no julgamento, é o que as plataformas vão fazer. O STF, ele não está censurando diretamente, ele está terceirizando a censura para as Big Techs, mas de uma maneira que o STF impele as Big Techs a censurar. E a palavra censura, o Barroso utilizou, e eu chamei a atenção para quando ele utilizou isso no julgamento. Vamos assistir ao que ele disse no Gilmar Palusa. E, por fim,
a solução que nós demos para o tema da responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos gerados por terceiros, eu penso que ela é equilibrada e ela protege os valores constitucionais e civilizatórios que devem prevalecer. Não tem nada de censura e apenas a nossa decisão enfrenta a má vontade de quem celebra o crime, de quem celebra o extremismo político ou um modelo de negócio que se alimenta do ódio. Muito obrigado. Quem celebra o crime. É isso que o Barroso está dizendo sobre quem contesta a decisão do Supremo Tribunal Federal. Veja o nível de empáfia a que chegaram os ministros do STF. A gente viu uma ministra chamar a população inteira do Brasil de pequenos tiranos. 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Agora o Barroso está dizendo que a nossa decisão é linda, maravilhosa, ela é perfeita, ela protege contra a criminalidade, só quem não gosta dela é quem celebra o crime. Olha só, as pessoas são uma ameaça e quem ousa discordar das atitudes do Supremo para conter essa ameaça são aqueles que celebram a criminalidade. Quer dizer, ou você é um pequeno tirano, ou você é alguém que glorifica o crime de determinada maneira. Ou as duas coisas, né? Porque se somar os dois votos, o voto e o discurso. Então tá aí, eles confessam na prática o que eles pensam da população brasileira e como eles se consideram as mentes iluminadas que vão civilizar essa nação. Ricardo Kertzmann. Felipe, a frase, né, que eu me referi, a ideia do Barroso, a que eu me referi anteriormente, eu encontrei aqui de forma correta enquanto você falava. Ele escreveu um livro chamado O Novo Direito Constitucional Brasileiro. Sim. Dentro desse livro, em um determinado momento, vou abrir aspas para ele. Em muitas situações, em lugar de se limitar a aplicar a lei existente, o juiz se vê na necessidade de agir em substituição ao legislador, a despeito de algum grau de subversão ao princípio da separação de poderes. Esse é o pensamento do Barroso. E é por isso que eu disse, os senadores, não adianta você aprovar um ministro que claramente tem esse tipo de pensamento e, repito, ele tem direito de ter esse pensamento. Caberia, se entendessem errado, os senadores não aprovar a indicação dele para a Suprema Corte. Aí, quer dizer, é uma posição antiga do Barroso, esse ativismo judicial, com esse flerte, a invasão de competência de outros poderes, cada vez mais traduzido na prática. Em outro momento, do Gilmar Paluza, que a gente não pode esquecer, eles estão lá em Lisboa, falando para a elite econômica, política, judicial. O Barroso voltou a sair em defesa da corte, após um levantamento recente do Datafolha apontar que 58% dos brasileiros têm vergonha de ministros do Supremo. Barroso afirmou que pesquisa de opinião não decide o prestígio do tribunal. Vamos acompanhar. O Supremo Tribunal Federal do Brasil decide quase todas as questões divisivas da sociedade brasileira. O tipo de arranjo institucional que há no Brasil leva para o Supremo todas as questões de interrupção de gestação à demarcação de terras indígenas, de pesquisas com células-tronco embrionárias a desmatamento da Amazônia. Temas em que as pessoas têm visões diferentes e, portanto, a gente está sempre desagradando alguém. Faz parte da vida que a gente escolheu, ou pelo menos aceitou viver, Gilmar, ter que decidir essas questões e estar sempre desagradando alguém. E, portanto, se há uma forma nessa vida de não agradar ninguém, é querer agradar todo mundo. A gente cumpre a Constituição da melhor maneira que pode. E prestígio, importância de um tribunal não pode ser aferido em pesquisa de opinião pública. Essa é uma bobagem, porque quando a gente determina a desintrusão de 5.000 pessoas de uma terra indígena onde tinham 1.000 indígenas, fizer uma pesquisa na região, a gente vai perder de 5-1. E ainda assim aquela foi a decisão correta. Portanto, é muito importante ter em linha de conta que o Supremo não escolheu esse papel. A Constituição é que reservou esse papel para o Supremo e a gente o desempenha da melhor maneira que pode. A melhor maneira que pode está violando a Constituição. Esse que é o ponto.
não é a utilização de determinada frase feita que serve em determinados aspectos para encobrir essa violação. É o Poder Judiciário, não é o Poder Legislativo. Dizer que está cumprindo a Constituição da melhor maneira que pode, só se for para reconhecer que não está cumprindo devidamente a Constituição. E não chegou lá, é da melhor maneira que pode, mas não é o cumprimento total da Constituição. E pelo visto o Barroso tem um histórico acadêmico de, olha, de vez em quando o juiz vai ter que se meter aí na seara do legislador. Mas isso não tem previsão constitucional. Esse que é o ponto. É óbvio que qualquer juiz eventualmente vai desagradar uma parcela da população, especialmente os réus que ele julgar, a tribo política de um político que for julgado, etc. Ok, isso faz parte do discurso. Nós, jornalistas, desagradamos um monte de gente quando a gente traz uma informação que é vista como sendo negativa, mas que é verdadeira, sobre o político de estimação, de todo um segmento da sociedade. Nós somos atacados, etc, etc. Agora, isso não justificaria trazer uma informação falsa a respeito de determinado político. Então, você não pode utilizar uma tese que tem assim, um fundo de verdade para algumas circunstâncias, para legitimar a circunstância em que você está ultrapassando o seu limite. Então, é mais um truque retórico do Barroso. Só para deixar claro aqui. Ricardo Kerstmann, 30 segundinhos. Bom, é só reforçar que de fato se trata de um truque retórico, Felipe, porque quando você também argue, como ele disse agora, que o juiz, né, que o STF não pode querer agradar a população, a questão não é querer ou não agradar a população. A questão é, mais do que querer agradar, observar o que está escrito na Constituição. São coisas completamente separadas em que ele tenta misturar para, mais uma vez, reforçar a própria tese. Estava aqui só refletindo no que faltou dizer sobre esse último comentário do Barroso, que ele estava falando ali que o Supremo não tem que ligar quando desagrada, que não é pesquisa de opinião pública que faz o prestígio do tribunal, e estava dando as suas alegações também para defender a corte. Eles tampouco deveriam fazer esse tipo de reunião de convescote da casta longe do povo, lá em Lisboa, entre membros do Poder Judiciário, de diversos tribunais, com membros da elite que têm causas, que têm processos de interesse nesses tribunais, com políticos que deveriam fiscalizar esses ministros, inclusive, senadores, viagens pagas com dinheiro público para ir lá fazer piquenique com membros do Poder Judiciário. E repito, eles deveriam fiscalizar. E não é para fiscalizar que eles vão lá para o coquetel, vão lá para ficar próximo, vão lá para saber o que está acontecendo, para fazer network, né? Então, assim, só para fechar, lembrando que eles estão no Gilmar Palusa e que isso não é simplesmente mais uma maneira de seguir a Constituição, mesmo que desagrade o povo. Isso não está na Constituição. E os ministros, os juízes da mais alta corte do país devem participar desse tipo de evento, com pessoas interessadas em ter o acesso a eles. E o desagrado causado por isso é pela contestação legítima da sociedade em relação à aparente falta de imparcialidade para tomar determinadas decisões que envolvam essas pessoas com as quais eles tanto confraternizam, repito, longe do povo. E olha a quantidade de almoços, jantares e coquetéis em torno desse evento. Porque tem lá a fachada pública do evento, nessa em que você tem ali discursos filmados, etc. Agora você tem o acesso. Hoje teve matéria no Globo sobre a quantidade de jatinhos que estavam pousando em Lisboa, causando um trânsito ali nos chamados slots, né, de aeroportos. Então você tem um monte de ricaços, né, para usar a expressão que o governo usa, chegando lá. Por quê? Eles querem ter acesso a quem manda no Brasil. Querem chegar pertinho, conversar, fazer os seus embargos auriculares. E esse pessoal
dá toda a oportunidade para eles fazerem isso. E quer que a população não conteste, não critique, não desconfie. São os pequenos tiranos, né? E quando desconfiam, quando fazem uma crítica, aí se torna uma ameaça ainda maior. Então, olha a plataforma, fique aí fiscalizando, hein? Porque se eu descobrir que alguma coisa eles falaram a mais do que eu permiti, você vai ser responsabilizado.